Dando continuidade à nossa conversa sobre anti-inflamatórios não esteroidais, a nossa parte 2 vai focar principalmente na segurança do uso destes medicamentos e na monitorização, no segmento farmacoterapêutico da utilização deles. Do ponto de vista da segurança, do ponto de vista das reações adversas, nós podemos dividi-las em três grandes categorias: aquelas reações adversas que são extremamente comuns, que afetam 10% ou mais dos usuários frequentes de anti-inflamatórios não esteroidais, aquele grupo de reações adversas não tão frequentes, com prevalências que variam de 1 a 10%, e aqui eu enquadro as manifestações cardiovasculares, manifestações renais e algumas alterações do sistema nervoso central. E eu tenho aquelas consideradas raras, com ocorrência inferior a 1% das reações adversas aos AINES, que não estou dizendo que são menos importantes, elas são menos frequentes, onde entram alterações hematológicas, reações de hipersensibilidade, as famosas alergias aos anti-inflamatórios e hepatotoxicidade. Perceba que se observa, falando inicialmente das reações adversas gastrointestinais, que há uma relação entre a seletividade pela COX, envolvida com a inativação pelo AINE, e sua manifestação gastrointestinal. De maneira bem geral, quanto menor a seletividade, ou seja, tanto impacta a COX do tipo 1, a COX fisiológica, quanto a COX do tipo 2, a COX inflamatória, eu tenho, para esse tipo de medicamento pouco seletivo, maior ocorrência de manifestações gastrointestinais, como é o caso do AS, do naproxeno e bem menos o ibuprofeno e o diclofenaco. Então, note que uma não seletividade pega tanto o COX-1 quanto o COX-2, impacta em maior ocorrência de reações adversas gastrointestinais. Por que isso acontece? Eu tenho uma representação esquemática da mucosa gástrica, onde as células responsáveis pela produção do suco gástrico também produzem o próprio muco protetor. Esse muco impede que o suco gástrico, a acidez que é necessária no meio estomacal, ataque a sua própria mucosa. E ao mesmo tempo também eu gero o muco e eu gero também íons de bicarbonato para poder alcalinizar esse meio e neutralizar a acidez do ácido clorídrico. Quem faz essa produção, quem estimula essa produção do muco protetor são as prostaglandinas do tipo E2 e I2 produzidas no tecido e são produzidas através da ciclooxigenase do tipo 1, a COX-1 fisiológica. Estas prostaglandinas, além de fazerem essa proteção, elas também aumentam a taxa de proliferação celular do epitélio e fazem também uma melhor perfusão, um aumento do fluxo sanguíneo. Logo, é de se esperar que a utilização de AINES que inibam a atividade da COX-1 faz com que eu tenha uma menor produção e uma menor perfusão desse tecido, da mucosa gástrica, o que justifica achados endoscópicos, desde aqueles mais simples, como uma gastrite incipiente, ou até mesmo a ocorrência de ulcerações, de úlceras gástricas e esofagianas em 20 a 40% dos usuários de AINES. Já os coxibes, aquela classe de anti-inflamatórios não esteroidais que tem uma inibição seletiva pela COX-2, já não apresentam esse perfil de gastrotoxicidade. Eles são bem mais toleráveis nesse aspecto. Eu posso, então, fazer uma pequena relação. Quanto maior a inibição da COX-1, quanto mais o anti-inflamatório pega também, inibe também a ação da COX-1, maior é a ocorrência de risco gastrointestinal. Então, o AS, o naproxeno, ele faz uma ocorrência maior desse tipo de manifestação de reação adversa do que, por exemplo, os coxibes que inibem seletivamente a COX-2, que não é tão envolvida com a produção do muco protetor e a perfusão na mucosa gástrica.
eu tenho nesse gráfico aqui, que ele é bem interessante, o risco de você desenvolver hemorragia digestiva alta, ou seja, já estou falando aqui no caso de ulcerações no estômago ou ulcerações no esôfago, em usuários de AINES. Então, eu tenho aqui, por exemplo, o piroxicam, que tem um risco relativo igual a 8, ou seja, quem usa piroxicam tem 8 vezes mais chance de desenvolver uma hemorragia digestiva alta do que um indivíduo que não usa nenhum anti-inflamatório. Então, é um risco considerável. De maneira geral, quando eu comparo a utilização de anti-inflamatórios sem especificar o tipo, esse risco fica em torno de 4. Alguns provocam um risco menor, como o diclofenaco, outros têm um risco superior a piroxicam, que é um AINE que ele é sabidamente muito agressivo do ponto de vista gástrico. Eu tenho o cetorolaco. E outros que vão em níveis menores. Mas quando eu chego nessa área verde, onde eu tenho os coxibes, como celecoxib ou rofecoxib, esse risco é bem menor. Eu tenho aqui, inclusive, o ibuprofeno, que é também um anti-inflamatório não esteroidal muito utilizado em pediatria, que é uma das características que permite esse uso, essa baixa agressividade gastrointestinal, porque ele não tem, digamos, uma tendência a inibir a COX-1 além da COX-2. Ele tem uma seletividade menor pela COX-1 quando comparado ao piroxicam, por exemplo. Além das manifestações gastrointestinais, eu entro no risco cardiovascular. O que é que você entende por risco cardiovascular nesse momento? É aumento da chance de um infarto, por exemplo, do miocárdio, em indivíduos que utilizam alguns tipos de anti-inflamatórios. Nesse caso do risco cardiovascular, a seletividade vira. Eu tenho aqueles medicamentos que têm uma tendência a inibir seletivamente a COX-2, os COX-CIBs, como a gente já comentou, como sendo mais relacionados ao aumento do risco de infarto, quando comparado, por exemplo, ao AS e o naproxeno, que, apesar de maior desconforto gastrointestinal, tem menor risco cardiovascular. Por que é que isso acontece? Vamos pensar aqui do ponto de vista do equilíbrio que eu tenho entre as plaquetas e a própria parede do endotélio do vaso sanguíneo mesmo. A gente sabe que o sangue ele tem que ter um equilíbrio. A homeostasia sanguínea faz com que eu tenha um grau de viscosidade do sangue, ou seja, de baixa coagulação, que permita ele fluir e o sangue não coagule dentro do vaso, o que ocasionaria um tromboembolismo. A coagulação intravascular forma um êmbolo, que gera vários problemas. E, ao mesmo tempo, também, eu não posso deixar esse sangue muito fluido, porque, nesse caso, eu posso correr no inverso, o risco de hemorragias. Então, há um equilíbrio que envolve outros atores, mas eu vou aqui focar especificamente na relação entre as ciclooxigenases do tipo 1 e a plaqueta, e a do tipo 2, que consta a parede do endotélio, a parede do vaso sanguíneo. Então, quando essas ciclooxigenases, a plaquetária e a endotelial, a plaquetária COX-1, a endotelial COX-2, a partir do ácido araquidônico, sua matéria-prima, ele sintetiza na plaqueta o tromboxano do tipo A2, que é um tipo de sinalizador no sentido de fazer a agregação plaquetária. Então, quando eu tenho altos níveis de tromboxano A2, eu tenho tendência à agregação. Agora, se ao mesmo tempo que eu produzo TXA2, eu produzo tromboxano, eu também produzo prostaglandina do tipo I2 na parede do endotélio pela COX-2, ele faz o inverso, ele inibe a agregação plaquetária e promove vasodilatação. Quando eu tenho, por exemplo, a utilização de um anti-inflamatório inespecífico, como o AS tanto inibe a produção de tromboxano A2, como inibe também a produção de prostaglandina do tipo I2. Então, ele
ao mesmo tempo que desestimula a agregação plaquetária, ele também desestimula a inibição plaquetária. Então, há uma diminuição da ação de maneira equivalente entre esses dois lados aqui do equilíbrio da coagulação. Agora, quando eu utilizo um fármaco que inibe seletivamente a COX-2, eu deixo a produção de tromboxano A2 sem sua contraparte, sem aquele que combate os seus efeitos. Em outras palavras, quando se utiliza um anti-inflamatório do tipo COX-2 seletivo, diminui-se a produção de prostaglandina I2, que era quem vasodilatava, que era quem inibia a ação da plaqueta, a tendência da plaqueta a coagular, e eu tenho excesso de produção do tromboxano do tipo A2. Ou seja, eu fico somente com o estímulo à agregação plaquetária sem fazer com que o vaso tenha uma tendência a dilatar, por exemplo. Por isso que isso aumenta a chance de vasoconstricção e formação do trombo. A plaqueta agrega, o espaço para que esse agregado passe é menor, eu acabo gerando obstruções. Isso faz com que eu tenha, então, um aumento do risco gastrointestinal, quando o AINE não é seletivo, ele pega COX-1, mas também pega COX-2. Ele pode até, inclusive, nessa disputa de forças que eu citei anteriormente, ter até um efeito antitrombótico, como é o caso do AS, em baixas doses. E, ao mesmo tempo, quando a seletividade é específica da COX-2 puxa muito para a COX-2, eu vou aumentando o risco cardiovascular. Em outras palavras, quanto mais COX-2 seletivo, menor problema gástrico, o que é bom, mas maior a chance de problemas cardiovasculares com o uso continuado e com o avançar da idade. Quem tem maior segurança cardiovascular, do ponto de vista dos AINES, é o naproxeno. Então, em situações onde há necessidade absoluta de usar um AINE, mesmo aquele indivíduo apresentando um risco cardiovascular considerável, o medicamento de escolha por vários ensaios clínicos, várias cortes com vários pacientes, é o naproxeno candidato. Outra coisa relevante e importante sobre o uso dos anti-inflamatórios não esteroidais de maneira prolongada, pensando na segurança, é o impacto que ele apresenta sobre a filtração glomerular. Perceba aqui essa figura bem esquemática, bem simplificada de um néfron. Eu tenho o fluxo de sangue entrando no néfron através da arteríola aferente. Esse fluxo sanguíneo entra pelo glomérulo e a pressão de entrada é que promove a filtração glomerular. Ou seja, se eu tiver uma pressão glomerular, o sangue entrando com uma força adequada, essa força faz com que esse sangue passe nesse enovelado, no glomérulo, e eu tenha um filtrado, eu tenho uma filtração adequada. O sangue sai mais espesso aqui, porque ele foi filtrado, ele perdeu água pela arteríola eferente, mas posteriormente ele recupera esse volume de líquido. Então eu tenho o processo de filtração, eu tenho a reabsorção de alguns compostos que não deveriam ter sido filtrados, como por exemplo os aminoácidos, moléculas de baixo peso, e eu tenho também a excreção, a secreção ativa de alguns fármacos que, por exemplo, têm um peso molecular maior e não consegue ser filtrado, ou de outras moléculas maiores. E aqui ao final eu tenho formação da urina por si só. É interessante destacar que a angiotensina do tipo 2, aqui representada, ela tem uma ação vasoconstrictora significativa na arteríola eferente. Quando eu faço uma vasoconstricção, imagine que eu estou apertando esse ponto, eu faço com que o sangue continue entrando no glomérulo, mas tenha dificuldade para sair, porque isso aqui está vaso contraído. Isso pode ser interessante porque facilita a filtração glomerular, porque eu aperto a saída, permaneço com o fluxo sanguíneo entrando e a filtração é mais eficiente. O problema é que hipertensos,
cardiopatas, indivíduos que têm um histórico de doença cardiovascular, produzem muita angiotensina do tipo 2, classicamente. Então, perceba que essa vasoconstricção de maneira permanente, de maneira continuada, faz com que a pressão dentro do glomérulo aumente tanto que eu acabo até mesmo danificando a estrutura, e esse tipo de evento, hipertensão glomerular, pode fazer com o tempo que o glomérulo inteiro seja perdido e eu não consigo repor essa estrutura. E você começa gradativamente a entrar no quadro de insuficiência renal, porque você vai perdendo néfron a néfron a néfron devido a esse dano pelo excesso de pressão no local. As prostaglandinas, elas têm um impacto significativo para tentar amenizar esse dano. Por exemplo, a prostaglandina do tipo I2 e E2, quando começa a ter um dano tecidual significativo, elas são produzidas e eu tenho uma vasodilatação compensatória. Se eu aumento o calibre do vaso de entrada, eu acabo amenizando um pouco a pressão de chegada no glomérulo, porque quanto mais calibroso, menor é a pressão do líquido no interior daquele vaso. E ao mesmo tempo também eu vasodilato os capilares peritubulares, fazendo com que também uma vasodilatação maior alivie a pressão produzida pela angiotensina 2. Então tem um mecanismo compensatório que tenta diminuir o dano por essa associada a essa hipertensão glomerular. Além disso, a prostaglandina do tipo E2 e F2, elas estimulam a eliminação do sódio. E quanto mais sódio você elimina do seu organismo, maior vai ser sua taxa de diurese. Se você retém muito sódio, você tende a reter líquidos também e piorar o perfil de pressão arterial elevada naqueles indivíduos particularmente hipertensos. Então, a prostaglandina do tipo E2, F2, ela promove natriurese, ela joga o sódio fora. Jogou o sódio fora, aumenta a diurese e cai a pressão. Então, as prostaglandinas têm um efeito de equilibrar essa pressão no glomérulo, tem um efeito protetor significativo. Só que, se eu tenho produção de prostaglandina, eu tenho que ter atividade de COX. Se você usa de maneira abusiva um anti-inflamatório não esteroidal, que tem como mecanismo de ação impedir a ação da COX e diminuir a produção de prostaglandinas, eu tiro esse efeito compensatório e o glomérulo é mais atingido por essa pressão excessiva associada à filtração glomerular. Além disso, aumenta a reabsorção de sódio e potássio. Você retém mais esses eletrólitos, piorando o quadro de elevação da pressão. De maneira geral, em quadros específicos, em pacientes hipertensos, em paciente com risco cardiovascular significativo e que tem um uso continuado de AINES, seja por automedicação ou porque apresenta uma comorbidade, como uma doença inflamatória articular, eu posso ter uma elevação da pressão arterial em torno de 10 milímetros de mercúrio, o que para o hipertenso isso é clinicamente relevante. Do ponto de vista da nefrotoxicidade, enquanto que aqueles que são pouco seletivos pegam COX-1 e COX-2. COX-1, COX-2, risco gastrointestinal. Aquele que é mais seletivo para COX-2, risco cardiovascular. Mas no caso da nefrotoxicidade, aparentemente eu não tenho uma relação tão estreita com se ele é COX-2 seletivo ou se ele não tem essa seletividade. O uso de AINES, de maneira geral, eles são nefrotóxicos, eles acabam promovendo um dano para o paciente. Veja bem, não estou afirmando que um indivíduo saudável que utilize anti-inflamatórios de forma esporádica, ele apresenta um risco severo de infartar ou de ter uma insuficiência renal. Eu estou colocando aqui principalmente aquela situação do paciente mais vulnerável, polimedicado, com várias comorbidades, risco cardiovascular acentuado, perda da função renal, seja por uma doença de base, seja uma diabetes, por exemplo, ou seja, pela idade um pouco mais avançada, os AINES passam
a ser uma escolha cada vez mais cuidadosa. Eles passam a necessitar de uma avaliação mais e mais criteriosa com o aumento desses problemas. Na verdade, o que seriam fatores de risco que são relacionados diretamente à insegurança de AINES, eu posso dividir em 3 categorias. E não significa que um paciente não possa ter até mesmo essas 3 possibilidades. Quem é mais velho do que 65 anos, quem é idoso, por si só, ele já tem uma maior predisposição a sintomas gastrointestinais associados a esses medicamentos, assim como também alterações renais, mesmo que ele não tenha outras doenças de base. O risco aqui está presente. Do ponto de vista gastrointestinal, ser usuário de álcool, tabagista, já ter histórico de úlceras ou gastrite e utilizar medicamentos que são também gastroagressivos, como os corticoides, ou que aumentem a possibilidade de hemorragias gástricas, como quem utiliza anticoagulantes como a varfarina. Então, isso implica em fatores de risco para problemas gastrointestinais relacionados à utilização de AINES. Quem é hipertenso, quem tem coronariopatias, quem infartou, quem tem obstrução arterial de artérias coronarianas, por exemplo. Então, esses daqui são pacientes também que os AINES tendem a ser preocupantes se forem usados de forma indiscriminada. E do ponto de vista cardiovascular, principalmente se for COX-2 seletivo. Quem tem risco cardiovascular alto, COX-2 seletivos são realmente medicamentos bem complicados de serem usados. Do ponto de vista de alterações renais, a maior idade, logicamente, e também a presença de nefropatias. Quem já é insuficiente renal, a utilização de AINES acelera esse processo. Assim como também quadros de hipovolemia, quantidade, perfusão inadequada do que chega no néfron, insuficiência cardíaca e também a utilização de diuréticos e inibidores da ECA podem acentuar o dano renal associado aos AINES. O que é que seria, então, os nossos parâmetros de monitorização? Lembrando que eu sempre estou colocando aqui para vocês o contexto da atividade do farmacêutico, o contexto do trabalho do farmacêutico, principalmente na farmácia comunitária, ali no balcão da farmácia ou na atenção básica, inserido na unidade básica de saúde. Para todo medicamento, eu tenho que estabelecer o que é que me diz que se ele está sendo efetivo, que é o parâmetro de efetividade, e o que é que me diz se ele está sendo seguro, que é o parâmetro de segurança. De maneira geral, eu posso avaliar se um anti-inflamatório está sendo realmente eficaz, avaliando a intensidade da dor ou a intensidade do eritema relacionado a alguma lesão específica, mas isso aqui varia muito dependendo do tipo de inflamação. E eu tenho um parâmetro que é mais direto, que é mais objetivo, que são as dosagens da proteína C reativa, do PCR. Mas, de forma geral, às vezes é interessante você pedir para o próprio paciente mensurar o quanto que aquele processo inflamatório está melhorando ou está piorando. Eu tenho aqui uma escala visual analógica bem simples, que do ponto de vista de utilização no contexto de segmento farmacoterapêutico, ela pode ser interessante. Onde você pode, por exemplo, pensando aqui em paciente portador de artrite reumatoide. Artrite reumatoide é uma doença inflamatória onde você tem múltiplas articulações afetadas. Você pode muito bem fazer a dispensação, conversar com o paciente, avaliar naquele momento qual o grau do desconforto, através de uma escala onde ele vai apontar hoje a sua dor, o seu desconforto, a sua doença, em termos de intensidade, em termos de mal-estar, está de quanto? De 0 a 10. Quando você mostra uma escalinha onde a dor próxima a 10 é a dor mais intensa. E ele diz um 6. 30 dias depois, ele volta, você avalia a adesão, vê se está sendo utilizado corretamente, conversa com o paciente,
tenta adquirir dele a percepção de melhora ou não e pede para ele novamente apontar na escala a sua percepção de melhora. Ele fala, um 4. Então, significa que o tratamento está surtindo algum efeito. Mas isso, novamente, depende de o tipo de inflamação a ser tratada. Mais à frente, a gente vai falar sobre artrose, osteoartrose e artrite reumatoide como modelos para poder falar um pouquinho como é que pode ser feito esse segmento. Do ponto de vista da segurança, sempre se investiga o desconforto gastrointestinal. Sempre se investiga a dor associada ao refluxo ou a presença de indícios de que eu possa ter alguma hemorragia digestiva alta, algum sangramento, alguma ulceração com a presença de sangue nas fezes, creatinina, para avaliar a função renal, pressão arterial, e interações medicamentosas, elas ganham uma relevância particular no caso dos anti-inflamatórios, já que são fármacos que interagem com muitos medicamentos, principalmente aqueles medicamentos que geram desconforto gastrointestinal. Se soma o wine e você tem um problema maior. Aqui eu tenho um exemplo do que pode ser pensado do ponto de vista de avaliação de efetividade e segurança do uso desses medicamentos. Vamos pensar aqui uma situação de artrite reumatoide, onde você avalia esse paciente em termos de número de articulações comprometidas. Esse paciente apresenta, no dia 1º do mês, cerca de 50% das articulações afetadas na mão esquerda e 64%, 9 de 14, afetadas na mão direita. Depois da utilização de anti-inflamatório, de acordo com a prescrição do médico, quando você vai trabalhar a adesão, vai trabalhar a importância da utilização de uma quantidade adequada de comprimidos por dia. Estou lembrando aqui do diclofenaco, 3 a 4 vezes por dia, mas normalmente a pessoa utiliza 2, depois vai diminuindo, daqui a pouco está usando uma, daqui a pouco usa só quando a dor aperta mais um pouquinho. Eu não tenho uma constância de efeito anti-inflamatório. Mas digamos que o paciente aderiu, fez realmente a sua parte na história e você percebeu após 30 dias que a mão esquerda tem agora 36% das articulações afetadas e a mão direita 43%. Implica aqui numa melhora significativa após o tratamento com esses anti-inflamatórios. Então, encerrando mais esse tópico sobre o uso dos anti-inflamatórios não esteroidais, é importante a gente ter esse cuidado junto ao paciente, essa coisa de você sempre deixar bem claro, anti-inflamatório não esteroidal, o diclofenaco, o ibuprofeno, a nimesulida, não é um medicamento que ele deva ser, digamos, tratado como de baixo risco. Não é um medicamento para ser subestimado, principalmente em idosos, em pacientes que apresentam aqueles fatores de risco. É importante, inclusive, educar o paciente nesse sentido desde cedo. Até o jovem que busca o anti-inflamatório para uma simples dor de garganta, ou uma dor de cabeça, ou algum tipo de problema menor, orientar a alternativas terapêuticas, principalmente os analgésicos, o paracetamol e a dipirona, já para, como diz na minha terra, não colocar no costume. Até mais e falaremos depois do uso dos corticoides.